tivemos compra da Strategy. A Strategy anunciou a compra de mais 592 bitcoins. Ou seja, a Strategy segue fazendo DCA semanal. Ontem comprou mais 592 bitcoins e agora possui um total de 717.722 bitcoins, tá? Por outro lado, essa notícia não é tão positiva assim. A BitDeer, que é a maior empresa de mineração de Bitcoin em termos de poder de mineração, tá aqui, ó, hash rate of public Bitcoin miners, ou seja, o hash rate de mineradores públicos, né, de informações públicas, e eles zeraram os Bitcoins que eles tinham nos seus caixas. O Tesouro Corporativo, agora, da BitDeer, mostra 0 Bitcoins. A empresa vendeu 189,8 Bitcoins que tinham sido recém-minerados e 943,1 Bitcoins que estavam nas reservas da empresa, tá? O balanço patrimonial da BitDeer já mostrava, né, um estoque de Bitcoin no final do ano passado, mas agora eles estão fazendo uma transição de uma reserva de 4 dígitos para uma atualização semanal que indica 0. Né? E isso se torna uma parte importante da história desse negócio, né? Mostra a história de um negócio em transformação. Por quê, João? Por que está se falando de um negócio em transformação? Porque, em primeiro lugar, né, existem os custos da empresa que estão em moeda fiduciária. E isso fez com que a eficiência da operação fosse questionada para a manutenção desses custos. E, em segundo lugar, porque esses caras estão olhando para a indústria de IA, ou seja, parte do investimento desses caras, parte da decisão desses caras é uma manobra para mudar os investimentos para expansão na área de centros de dados para inteligência artificial. Então, eu venho falando já há algum tempo sobre o risco de a gente não ter tido uma out-season em virtude da atenção para a inteligência artificial. Não só do ponto de vista do investidor, que pode estar mais interessado em investir em IA do que em investir em altcoins, mas também de toda a infraestrutura de cripto, que quando ela se torna ineficiente, ela passa a ser direcionada para outros fins, principalmente para a área de IA, né? Ou seja, a mesma infraestrutura de cripto, de alguma maneira, pode ser utilizada como infraestrutura para IA, e os caras deixam isso muito claro aqui nesse documento deles. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Bitcoin mining e infraestrutura para IA. Então, à medida que a operação, do ponto de vista financeiro, pensando em quanto vale um Bitcoin, né? Portanto, os custos para minerar Bitcoin versus o preço do Bitcoin nesse momento, porque boa parte desses Bitcoins os caras vão ter que liquidar para pagar os custos de operação, quando isso não vale mais a pena, eles passam a direcionar essa infraestrutura para outros fins, aqui especialmente para IA, e aí, eventualmente, se houver um excedente de infraestrutura, aí eles vão utilizar, eventualmente, esse excedente para minerar Bitcoin, o que é, sem dúvida nenhuma, uma mudança de cenário. Apesar de que a hash rate de mineração do Bitcoin segue muito próximo de máxima histórica, tá? Deixa eu ver como que tá hoje. Tinha voltado a estar acima de um zetahash. Aqui. Tinha voltado a estar acima de um... segue acima de um zetahash. Ou seja, a mineração de Bitcoin segue muito próximo de máxima histórica, tá? Muito próximo de máxima histórica. A máxima histórica foi 1.28, nesse momento 1.15. Então, apesar da decisão da BitDeer de zerar os seus Bitcoins para reinvestir esse capital, para melhorar a sua infraestrutura para outro fim, a quantidade de máquinas à disposição da rede Bitcoin segue muito alta, praticamente em máxima histórica. Ok? Enquanto isso, o preço tá desse jeito. E aqui, olhando para esse gráfico, eu queria compartilhar com vocês essa percepção. Até postei lá no Twitter agora mais cedo, que o respiro desse bear market tem sido um período de lateralidade, né? Para depois vir mais queda. E a gente já está entrando praticamente no 5º mês de correção, desde a máxima histórica em 126.200, e desde os 126.200 o Bitcoin já corrigiu praticamente 50% em 5 meses. Então, sinceramente, se isso aqui não é bear market, eu não sei o que é que é. Qual que é a diferença, né? Repito, qual que é a diferença? Eu desenhei essa linha azul aqui
se eu não estou enganado, por aqui, ó, em novembro. Essa linha azul era uma simulação do que deveria acontecer com o preço em comparação com o ciclo de baixa anterior.